Minutos, nem Filipão, nem Renato. Thiago Gomes é o cara escolhido pelo Grêmio. Interinamente, como interino, são todos os técnicos. Veja-se, por exemplo, o caso de Thiago Nunes, que ficou 70 dias no Grêmio, perdeu 5 jogos e foi para o olho da rua. Tudo isso nós vamos tratar porque amanhã tem rodada importante do Campeonato Brasileiro, o Grêmio contra o Palmeiras e o Internacional contra o São Paulo. São 2 clássicos do futebol brasileiro. Em nome de Gimo Antibac para uma rotina mais segura, Zafari Bourbon, Ruder Segurança, 49 anos compartilhando sua história com os gaúchos, ar-condicionado na Frigelar, seu centro completo de climatização, agora IESA Fiat, Fiat IESA em Porto Alegre e Canoas, Aurora Gran Reserva, medalha de ouro no tradicional Challenge International Divan, Agibank, o melhor banco para você receber seu salário ou benefício, e planos de saúde empresariais Sulmed, carinho pela sua vida. Economize com os painéis solares WEG da metalúrgica Schwalm. Acesse pensoenergiasolar.com.br. Alex Bagé, gostou? Olha, Pedro, eu concordo contigo, boa tarde a todos, que atualmente no futebol brasileiro todo técnico ele é interino, né? Porque ele assina um contrato de 2 anos, mas ele está correndo o risco de em poucos dias, em poucos meses ele perder o emprego. Eu, como procuro ser eternamente otimista, e nesse momento já tem muita coisa ruim para o torcedor do Grêmio se debruçar, então tem que tentar buscar algo bom. Bom, o bom é que o Thiago Gomes já conhece o ambiente. Isso pode ser bom e pode ser ruim também, né? Porque tem tanta coisa desencontrada, informações desencontradas, Pedro, e a gente busca o tempo inteiro, nas últimas horas, tentando descobrir o que está pensando a direção, o que realmente é verdade daquilo que se diz que o grupo de jogadores exige ou veta nome de treinador. Isso não me agrada, se for verdade, realmente não me agrada. Mas como eu sou otimista, eu quero acreditar, quero crer que o vice-presidente de futebol, Marcos Hermann, ele tem comando do vestiário, que o presidente Romildo Bolzan Júnior tem comando do vestiário. Como eu quero acreditar nisso, eu vou pelo lado bom, que é esse conhecimento do grupo que tem o Thiago Gomes. Ele é competente, ele está há algum tempo já no Grêmio. Agora, daqui para frente, o resto tudo, Pedro, é acreditar nessa parte boa, porque tem muita coisa ruim para a gente pensar. Tem, por exemplo, uma questão que surgiu de que os técnicos procurados, embora a direção diga que não procurou ninguém oficialmente, mas que os técnicos procurados poderiam em determinado momento ter hesitado em assumir, porque tem 2 pedreiras, tem o Palmeiras, daqui a pouco tem o Internacional, mas a campanha do Grêmio aqui, toda ela é de pedreira. Então, Pedro, eu quero me pegar na parte boa, que dê certo e que o Grêmio possa mudar tudo aquilo que está se imaginando, e que o Grêmio possa pelo menos voltar com um ponto de São Paulo contra o Palmeiras. Guerrinha, avalia para mim aí, por favor, essa decisão da direção do Grêmio. Pedro, eu acho que foi uma decisão correta, por um motivo simples. A direção do Grêmio não sabia para onde correr e continua não sabendo para onde correr. Então ela procurou aquele remédio caseiro, que já deu resultado alguma vez, né? E a esperança de que não precise procurar um especialista, né? Que o Grêmio consiga solucionar os seus problemas com o Thiago Gomes. Ele tem conhecimento de vestiário, ele se dá bem com os jogadores, ele mostrou que conhece o riscado nas poucas aparições que teve no comando do time de transição e até o time profissional, né? E eu acho que pode dar samba. É verdade que ele vai começar embaixo do mau tempo, né? Esse jogo com o Palmeiras é um jogo muito, mas muito, muito complicado, porque o Palmeiras é candidatíssimo ao título, joga em casa. O que é que precisa fazer o Thiago Gomes nesse jogo? Ele até já antecipou nessa primeira coletiva que pretende mudar o time, claro que não vai mudar 11, mas vai mudar o time. Ele muito provavelmente vai colocar em campo um time muito mais preocupado em defender do que atacar. A hora é de evitar que o incêndio se alastre. E para isso ele precisa reforçar o meio-campo, precisa deixar a sua defesa menos exposta. E ele não tem ainda o Thiago, né, o volante, que faz muita falta nesse jogo aí, porque é um jogador que ajuda a defender. Muito provavelmente ele vai fazer isso. Agora, falando só sobre o treinador, pode dar certo. Pode dar certo, até porque o que estava acontecendo não vai ficar pior. Ah, não vai.
Não tenha dúvida. Bom, o Eduardo Gabardo está no Rio de Janeiro acompanhando a Copa América, a seleção brasileira. Hoje tem jogo da Argentina, vamos saber quem vai pegar o Brasil na final. E o Eduardo Gabardo está lá trazendo todas essas informações. Mas, ao mesmo tempo, como repórter, como fuçador que é atrás da notícia, repórter é o cara que vive fuçando atrás da notícia, certo? Ele faz seus contatos pelo celular, pelo, sei lá, que outro tipo de recurso que ele usa. E, a partir daí, ele certamente tem informações para nos explicar como é que teve esse desfecho. Porque a ideia inicial era o Filipão, porque estavam fazendo a cabeça do presidente Romildo Bolzan para que aceitasse o Filipão, e o Filipão para que aceitasse o Romildo Bolzan, já que na passagem do Filipão pelo Grêmio com o Romildo Bolzan na presidência, eles acabaram brigados e um dizendo coisas do outro, essa coisa toda, né? Como é que você chegou a esse desfecho, hein, Gabardo? Eu coloco 3 motivos aí, Pedro. Tô no telefone, para quem está no vídeo aqui, o telefone não para. Bom, eu coloco 3 motivos para a definição do Thiago Gomes como técnico que vai ter sequência, pelo menos nessas 2 partidas, amanhã contra o Palmeiras e sábado no Clássico Grenal. Primeiro, não houve consenso em relação à escolha do profissional a ser contratado. De fato, o Filipão foi um nome que foi colocado para a direção, para o grupo, não houve consenso. Não foi possível avançar na tentativa de contratação do Filipão. O nome do Renato foi colocado também, mas, da mesma maneira, a volta do Renato não teve consenso no grupo de trabalho do Grêmio. Esse é o primeiro motivo. Segundo motivo, uma avaliação extremamente positiva do trabalho do Thiago Gomes, que é um técnico jovem, 37 anos de idade, mas nas oportunidades que ele teve, o Guerrinha estava falando sobre o trabalho dele no grupo de transição, e quando ele foi técnico interino também, a direção do Grêmio fez uma avaliação muito positiva. O Thiago é um cara muito preparado, quando se conversa com ele, vê que ele tem boas ideias, tem conhecimento de futebol, então tem essa avaliação positiva dentro do Grêmio. E o terceiro motivo, o respaldo do grupo de jogadores com os líderes que abraçaram esta ideia e estão dando todo o apoio para o Thiago Gomes. Então, resumindo, Pedro, o Grêmio ganha tempo, né? Se o Thiago Gomes for bem contra o Palmeiras no Grenal, ele vai ficar. Agora, se ele não for bem nessas 2 partidas, o Grêmio ganha aí pelo menos uns 4, 5 dias para tentar parar arestas com os técnicos que já procurou anteriormente. Eu ainda não descartaria completamente a possibilidade do Renato, ou para buscar um novo nome. A situação é essa. O Grêmio ganha tempo. Se ele não for bem, o Grêmio estará próximo de contratar o Coveiro. Né? Mas é que não tem convicção. Olha as informações que traz o Eduardo Gabardo. E é justamente, eu abri, né? Obviamente, eu não precisava dizer. Eu abri sendo um pouco irônico, quando eu digo que a direção de futebol tem comando vestiário. Não tem, tanto é verdade que tem que consultar os faraós. Porque o Grêmio virou agora, o Grêmio é como se fosse uma pirâmide o vestiário. Então tem os faraós, tem que consultar. Não é simplesmente chegar e querer entrar nessa pirâmide. Não, tem que perguntar. Vocês querem jogar com quem? Onde que nós chegamos com o tamanho do Grêmio, em que os jogadores acabam de demitir e não venham depois dizer que é crise da imprensa? Tá ficando claro isso a cada dia que passa. Foram os jogadores que demitiram o Thiago Nunes. E são os jogadores que estão definindo quem vem. Não, por favor, presidente Romildo Bolzan Júnior, por favor, vice-presidente Marcos Hermann, retomem as rédeas do vestiário e mostrem quem realmente manda, porque os faraós são funcionários do clube. Eles não têm o direito sequer de nem pensar quem sai e muito menos quem entra. Isso quem tem que dizer é o Grêmio. Eles não são maiores do que o Grêmio. Alguém no Grêmio precisa dizer isso, Pedro. Quem são os faraós? Não, mas a gente fala de lideranças. Para mim, os faraós só podem ser as lideranças. Eu já não sei quem são, porque ontem, em determinado momento, me disseram que o Luiz Fernando estava participando de uma reunião. Aí eu largo o microfone, né? Porque daí nós vamos chegar a considerar que o Luiz Fernando também virou faraó? Não, aí estão de brincadeira. A informação, Bagé, que eu recebi é de que o grupo pediu a volta do Renato, mas isso traria uma situação de quase inadministrável, né, no CA do Grêmio. Uma situação muito complicada pela forma como saiu o Renato e tal, e por tudo que houve, com aquela entrevista do Oderich, então afetaria o Conselho de Administração. O Romildo teria problemas, né, de manter aquela unidade. O grupo pediu pelo Renato, não levou, mas também pediu, e aí levou, que não fosse o Filipão. E aí virou amigo secreto. Virou amigo secreto. Tem uma questão, Bagé, de que o presidente Romildo também, para ele, acabou sendo favorável a essa manifestação dos jogadores, porque sim, ficaram algumas arestas da saída do Filipão em 2015. Por outro lado, lá atrás, quando o Grêmio estava contratando o Thiago Nunes, o grupo, quando sai o Renato, o grupo teria
sugerido que o Thiago Gomes fosse efetivado. O grupo tem uma boa relação com o Thiago Gomes. Só que o Thiago Nunes já estava encaminhado, estava contratado, isso não foi possível. A decisão de apostar no Thiago Gomes, né, e não tem nada de interino, o Thiago Gomes é uma aposta, como disse o Gabardo. Se ele se sai bem nesses 2 jogos, ele vai ganhando vida, vai ganhando corpo, e eu acho que ele é mais do que interino, tá? Ele está tendo uma chance, ele está tendo uma prova. Passa muito por isso, pelo fato do Thiago Gomes, na passagem dele, ter se relacionado muito bem com jogadores como o Jeromel, como o Rafinha. Ele é um cara que cai bem nesse vestiário do Grêmio. Mas não sei, será que ele não vai tirar o Rafinha e botar o Wanderson? O Wanderson vai jogar. Vai ser titular. Eu tô buscando a informação aqui, Pedro. Eu tenho essa confirmação. 100% certo. O Wanderson vai ser titular. Agora estou tentando confirmar aqui se ele realmente vai entrar como lateral direito ou se existe a possibilidade dele jogar mais adiantado, junto com o Rafinha e com o Douglas Costa, passando a jogar centralizado na vaga do Jean-Pierre. Eu acho que essa é uma boa ideia, né? Porque aí tu começa a colocar os melhores em campo, né? Mas aí muda a ideia de jogo também. Não, mas não importa, cara. Tem que botar os melhores. Aí a ideia tu vai buscar depois. Primeiro tem que escalar os jogadores que têm mais habilidade. Se jogar Wanderson e Rafinha, onde é que joga o Douglas Costa? Centralizado. Vai botar por dentro. Pois é. Mas aí ele vai voltar o 2-3-1, porque o Grêmio, nessa ideia do 4-1-4-1... Não importa o número que tu queres, Leonardo, não importa, tem que jogar os bons. Tem que ter uma organização tática, Pedro. Não, eu sei, a partir dos bons... De qualquer modo. Não, a partir dos bons tu monta o esquema tático, tá? O que tu não pode é jogar com o Diogo Barbosa. Tem que parar de perder. Com o Cortez. Sabe, porque o Diogo Barbosa deve jogar. Hã? Informação, o Diogo Barbosa deve jogar. Eu até achei que o Guilherme Guedes tinha chance, mas deve jogar Diogo Barbosa. Por que o Guilherme Guedes não joga nunca, hein? E o Grêmio tem que mudar, o Grêmio tem perdido com organização tática. Exato, tem que parar de perder. Tem que mudar esse negócio aí. Tem perdido com organização. O que o Grêmio não tem organização. Como não tem? O Grêmio tem 3 atacantes, 3 jogadores no meio campo e 4 zagueiros. Tem um esquema definido. Como é que não tem? O que falta pro Grêmio é organização tática. Como falta nada? O que o Grêmio tem é organização tática. O Grêmio não tem vestiário. O Grêmio não tem vestiário. O Grêmio não tem, tanto é que não potencializa as virtudes dos seus jogadores. Eu nunca vi ninguém terminar o jogo e dizer assim, olha, hoje ganhamos pelo 4-1-4-1. Não, tem que ganhar pela qualidade. Ninguém ganha pelo esquema. Tá na hora de fechar a casa. Claro. Tá na hora de fechar a casa. Bota o time fechadinho. Concordo com o Bagé que nesse momento qualquer técnico que chegar aqui no Brasil, e tu pode fazer uma junta, tu pode botar Guardiola, Klopp e o Roberto Mantini, que agora tá fazendo a Itália ressuscitar lá na Eurocopa. Qualquer técnico, contrata os 3. Eles não têm o que fazer a não ser usando o popular, o fechar a casinha, a não ser armar um esquema defensivo. Simples agora. Vai ser simples. Não é o simples, Bagé. É o que dá pra fazer. Mas vai ser o simples, não tem como treinar. Mas perfeito, Léo. Só que esse não tem como treinar, ele é para todos os times e nós vamos discutir isso. Eu acho que a gente tem que discutir, porque uma hora vai ter que mudar, só que não vai mudar agora. Então, o problema do Grêmio hoje, ele é emergencial. Quando chega nesse ponto do emergencial, a gente vai é igual cebola. Ele tem várias camadas. Tu não pode comer o miolo da cebola sem tirar a primeira casca. A primeira casca, o Grêmio tem que parar de perder. A segunda casca, o Grêmio vai ter que sair a lanterna. A terceira casca, o Grêmio vai ter que sair da zona do rebaixamento. A quarta casca, alguém vai ter que ter comando do vestiário do Grêmio. Só que agora vai ser o simples. A gente simplifica, Léo. Não é porque a gente não gosta desse outro esquema todo organizado. É porque o fechar a casinha agora se faz necessário. Qualquer treinador que chega... Não pensa que o Thiago Gomes, mesmo do alto da sabedoria dele, vai trocar a garrafa com o Palmeiras. Ele não quer perder. Porque tá todo mundo perdendo. Se ele chegar e não perder contra o Palmeiras, ele já fez um baita serviço. Nós temos um exemplo recente de um treinador que chegou aqui desacreditado, teve dificuldade no primeiro momento, depois montou 2 linhas de 4 e 2 atacantes e foi quase campeão brasileiro. O nome dele é Abel Braga. Deixou uma lição que não está sendo usada. Mas o Abel, Pedro, ele cai fora da Libertadores, ele cai fora da Copa do Brasil, ele perde o brasileiro. Ele chegou tem um aqui, bom momento de 9 jogos sem vitória. Mas ele não ganhou. Leonardo, se a gente vai falar de resultado, ele não ganhou, Pedro. O Abel caiu fora da Copa do Brasil. Mas quantos jogos ele tinha? Só um pouquinho, só um pouquinho. O técnico do Grêmio é lanterna do caiu fora. O Abel Braga caiu fora pro América Mineiro, que estava na 2ª divisão. O Abel Braga caiu na Libertadores. Certo? Pro Boca jogando muito melhor que o Boca e pro América com um dia de trabalho. Deixou o Vija e o Fá para jogar livre aqui. Exatamente. O Guerrinha errou, não é um dia de trabalho, é meio dia de trabalho.
E ele, não, cara, ele depois teve o jogo de volta, ele perdeu nos pênaltis pro América, ele caiu pro Boca, porque aqui em Porto Alegre ele deixou o Fabra e o Vija jogar o tempo todo livre, e depois ele perdeu o título brasileiro. Tá certo, o Abel não sabe nada, tem razão, tem razão. Não, eu não disse que não. Eu não disse que ele não sabe nada, eu não disse isso. Eu tô dizendo não, ele é perdedor, que o trabalho não do sabe Abel, nada. que teve bons resultados em determinado momento, não foi suficiente para ganhar título e para classificar. Então, assim, o Abel virou um modelo, mas o Abel teve um bom rendimento em determinado momento e não ganhou. O trabalho do Abel foi suficiente para ser melhor que essas duas nabas estrangeiras que andaram aí. O Abel não foi melhor do que o Eduardo Cudê e nem vai ser. Não foi. Ele só ganhou Grenal. Ele só ganhou Grenal. Não, ele fez o mesmo número de pontos. O mesmo número de pontos e ganhou Grenal. Não, fez o mesmo número de pontos. E não perdeu pro Goiás com 10. Mas não ganhou do Sport. Não ganhou do Corinthians, perdeu o título. Essa narrativa que vocês querem aplicar não existe. Não, pro Corinthians o primeiro turno não foi ele que perdeu, tu tá enganado. Mas aqui em Porto Alegre ele empatou no quando era pra ganhar tinha um título. local, o fator local. Nos últimos 15 pontos, o Abel nos últimos 15 pontos fez 5. Perdeu o título. Esquecesse do essa narrativa não cola. E tem 9 jogos consecutivos com vitória. Qual é dessas nabas tem? Qual é das nabas que tem? Não é Naba. Uma Naba tá treinando na principal liga da Europa. Não, eu sei não disso. Está sendo ventilado para treinar o Real Madrid. Um time secundário da Suíça. Está sendo ventilado para treinar o Barcelona ou o Real Madrid. Exatamente. Eu não sei, mas a perspectiva dele é daqui a pouco de assumir um Atlético de Madrid, um Sevilha, quem sabe até um Barcelona. Eu sei disso. Ele acabou em 8º nessa liga. O Abel tá no Lugano da Suíça. Com todo respeito ao Abel, que é um baita cara. O Abel é campeão do mundo, rapaz. Não vou discutir contigo essa nada aí. 2006. Campeão do mundo. 2006. Não. O Abel não é campeão de nada. Ele não ganhou Libertadores, não ganhou Mundial, não ganhou nada. Nada. Não, eu não disse que ele não ganhou. E ainda disse que o Abel foi um grande técnico. O Abel perdeu o título brasileiro. O Abel caiu na Copa do Brasil. O Abel caiu na Libertadores. E aqui a gente acha que o Abel ganhou tudo. Tu que gosta de pedir tempo, tu pedir 6 meses pro Ramírez arrumar um time, ele jogou contra o Atlético. Não foi com o dia de trabalho errado do Guerrinho. É melhor perder o Brasileirão do jeito que perdeu, mesmo sendo dolorido, do que não ir pra final do Gauchão. É muito melhor. Pelo menos tu tem a sensação que pode ganhar. Sensação. Mas a sensação não tá lá no museu. O grande treinador argentino não foi pra final do Gauchão. Mas não vai pro museu tá lá também. Na La Liga, treinando 8º lugar na La Liga. Foi o melhor técnico que passou aqui desde o Tite. Foi o melhor técnico que passou aqui. O melhor técnico que passou aqui, sim. Não tenha nenhuma dúvida. Um cara cheio de títulos. Aí eu achando que tava com problema no Grêmio. Tá bom. Para com isso. Mas olha aqui, ó. Escalação do Grêmio. Bom, importante, escalação do Grêmio, vamos ver. Quase que eu interrompi a discussão aí do Guerrinho e do Leonardo. Perdão, meus amigos. É que eu recebi aqui a informação. Eles iam se pegar soco à distância. Não. Gabardo atrapalhou. Não tem soco. É só um debate de ideias. Mas tuas é uma ideias posição não que eu boas defendo, o hoje, Guerrinho defende o outro. Tuas ideias não estão boas. Mas dá pra mandar emoji ali de soquinho, aquelas carinhas pelo WhatsApp. Isso. Não, jamais. Escalação do Grêmio. Pelo amor de Deus. O defensor do Cudê, fica quieto aí que tem escalação do Grêmio. Informação que eu recebi agora aqui, Pedro. Do time, a primeira escalação do Thiago Gomes como técnico interino do Grêmio para o jogo de amanhã contra o Palmeiras. Breno, Rafinha, Jeromel, Kahneman e Diogo Barbosa. Bobson, Matheus Henrique, Douglas Costa, Wanderson, mais adiantado, Diego Souza e Ferreira. Não tem muitas trocas, mas tem uma troca importante, que é Wanderson jogando mais adiantado e o Rafinha permanecendo como lateral. Me agrada pelo seguinte, o Douglas Costa, embora ele seja conhecido no melhor momento da forma dele, que não é ainda aqui no Grêmio esse melhor momento, ele como extrema, ele naturalmente não tem a velocidade necessária para fazer essas jogadas abertas. E aí naturalmente volta com o potencial que ele tem, até de finalização, jogando por dentro, e principalmente a saúde que dá o Wanderson, né? O Wanderson entra, ele transforma o lado direito do Grêmio muito mais ofensivo. Eu gostei. Isso. Eu também gostei. Guerrinha, tu acredita nisso ou tu acha que é uma invenção
Qual é a tua afirmação Eu sobre acho que é uma isso? invenção, acho que é uma invenção como foi o Léo Gomes no meio-campo, Pedro, do Inter. Eu acho que é uma invenção. Léo Borges. Mas Borges. é aquele negócio. É Léo Borges, exato. Eu acho que é a mesma coisa. Tu pegar um lateral e botar ele no meio-campo, né? Tu vai precisar que seja uma noite daquelas. Eu acho que dá para defender com jogadores mais talhados ali no meio-campo e que tu não perca, por exemplo, o poder de chegar na frente, né? Eu colocaria Bob Sim, colocaria o Matheus Henrique, pode jogar, né? Pode jogar. Pode jogar e vai jogar. Vai jogar. Pode, tá. Então tá, Bob Sim, Matheus Apresenta Henrique, eu quinta-feira na colocaria seleção. Darlan, né? Eu colocaria o Darlan. Até porque o Palmeiras não joga com 3 atacantes, ele joga com 2 atacantes, com gente chegando de trás se juntando a eles, é verdade. Talvez aí, eu sei que, né, vocês têm muitas restrições, mas essa hora alguém que cabeceie, pode ser o Lucas mesmo, né? O problema é que agora tem que evitar de perder, esse jogo é esse o negócio, tem que evitar de perder. Tem que botar bastante gente no meio-campo, tumultuar o jogo ali, marcar o Palmeiras de cima, mordendo o garrão. Tem que ser ali. Essa ideia está contemplada, porque ele vai tumultuar o meio-campo, vai rechear o meio-campo, vai povoar o meio-campo, use o adjetivo que quiser, e o Grêmio não terá 3 atacantes explícitos, porque o Douglas Costa será recuado para o meio do campo, tá? Vai ter uma linha de 4 ali, de jogadores no meio, e aí, aí o Douglas Costa eventualmente pode sair pelo lado, ganhar a linha de fundo, né? Acho que é por aí, né, Bagé? Wanderson Ferreira ganha a linha de fundo, e como disse o Guerra, busca essa bola aérea também pela qualidade que tem, o tempo de bola que tem o Diego Souza. Ele andava pouco municiado também nos últimos jogos, né? Agora é acreditar em tudo, Pedro. Eu, todo dia de manhã, eu agradeço a Deus, eu sou religioso, e acendo a minha vela. E já fico deixando a vela o dia inteiro lá. Mas, ô Alex... Eu já tô acendendo, Maurício, que com uma vela na outra, eu nem deixo apagar. Você é praticamente o cantinho lá nas quadras... um cigarro no outro. Isso. Nas quadras de escola de samba tem sempre o cantinho... Tá lembrando? Fala, Pedro. Fala, Pedrinho. Tá lembrando do Santana, que acendia um cigarro no outro. Esse aí tá acendendo uma vela no outro. Agora tu vê. Esses gremistas do sala de redação são terríveis. Tia. Não, é que, na verdade, se você... É que, na verdade, o posto do Maurício não está muito legal, né? Mas, enfim. Leonardo Oliveira, essa escalação do Grêmio na tua avaliação, agora sem bronca comigo e com o Guerrinha, principalmente com o Guerrinha. Não tem bronca com vocês, nem com o Guerrinha, pô. Conheço o Guerrinha há 25 anos. Comigo não tem bronca nenhuma. Comigo não tem bronca nenhuma. Tô louco pra encontrar o Guerrinha pra dar um abraço e tomar um café com ele, porque é sempre divertido. Eu acho que o Wanderson dá tendência. Entrega quando tu encontrar o Guerrinha. Não, nota não. Quando tu encontrar o Guerrinha, tu entrega uma foto do poder pra ele. E uma nota de 100, né? Pode ser? Uma nota de 100. Ô, Pedrinho. Tá certo. Por falar nisso, eu não conheço a nota de 200, eu não conheço, nunca vi a nota de 200. Eu também, Guerra. Até hoje, eu só ouvi falar, é que nem o caviar do Zeca Pagodinho. É que vocês não sacam mais dinheiro, né? Deixa tudo guardado, eu entendo. O Maurício, ponto que pega para amanhã... Já que tu não conhece a nota de 200... Viu, Maurício? Já que tu não conhece a nota de 200, passa um pix para mim de 200, que tu continua não conhecendo, e me dá os 200, pronto. Não, eu acho mais fácil, já que eu não conheço nota de 200, você me fazer esse pix e eu retiro no caixa. De qualquer sorte, Pedro, a parte que pega amanhã é igual... Ela é tão escassa amanhã... que tiraram do mercado, sabe o que é? Pois é, eu nunca vi, eu acho que isso já sumiu mesmo, já deve ter sumido isso. O Pedro, o que acontece em relação a Grêmio Inter amanhã é uma situação em comum dos dois. Eles enfrentam gigantes, mas os gigantes estão em momentos diferentes. O São Paulo num nível parecido com o do Grêmio, o Palmeiras lá em cima, um dos raros gigantes do G4. Então o que acontece? O Grêmio Internacional nesse instante, a gente pode chamar de fechar a casinha, que é uma expressão do vamos não tomar gol, o do simplificar, que é o que eu tenho usado mais, que é você botar os jogadores certos nos lugares certos, ao invés de inventar o Léo Borges e manter o Rafinha, por exemplo, que está jogando pouco e gritando muito. Essas coisas da simplificação
simplificação do momento para você equilibrar a defesa que você precisa ter para não perder os seus jogos e o ataque que você precisa ter, porque se você empatar 38 vezes no campeonato, você vai ficar invicto 38 rodadas no Brasileirão inteiro, vai virar placa e você será rebaixado. Porque 38 pontos não chega a 45, não ganhou, não perdeu e cai. Este equilíbrio é que o Grêmio Internacional vão perseguir. Eles estão desequilibrados na 7ª ou na 8ª rodada do Brasileirão 2021. Isso é possível, tá? Deixa eu lembrar aqui, ó. Gimo Antibac para uma rotina mais segura. Ele desinfeta, sanitiza e neutraliza maus odores. É Gimo e a qualidade comprovada. O novo Zafari Lindóia e o novo Zafari Teresópolis já estão de braços abertos esperando você. A Ruder completa 49 anos à frente da segurança dos gaúchos e com inovação e excelência espera fazer muito mais. E se você está procurando um ar-condicionado econômico, conheça o Split Inverter da Springer Midea que você encontra na Frigelar, porque quem entende de ar-condicionado escolhe a Springer Midea e Frigelar. Logo depois do intervalo comercial, nós vamos falar do Inter e tentar adivinhar qual será a invenção da quarta-feira que será trazida pelo técnico Diego Aguirre. Nós voltamos em seguida. 5 minutos. E eu quero lembrar que o Aurora Gran Reserva é um grande vinho brasileiro, medalha de ouro no tradicional concurso francês Challenge International Divan. Tá legal? E também que planos de saúde empresariais, Sulmed, cuidado médico personalizado, ampla rede de atendimento e muito, mas muito carinho pela sua vida. Bom, vamos adiante. Maurício Saraiva, o que será inventado amanhã pelo técnico do Inter? Qual o jogador fora de posição que ele vai colocar? Vamos ver. Vamos partir do princípio contrário, né, Pedro? De que o Diego Aguirre, depois de jogar contra o Corinthians com um jogador fora do lugar que não lhe deu a resposta que obviamente não lhe daria, ele não vai fazer de novo amanhã num jogo do tamanho desse contra o São Paulo. Não é a primeira. Não é a primeira vez. Mas essa foi, eu lembro de uma vez ainda na passagem anterior dele que me pareceu muito boa. Ele é semifinalista de uma Libertadores, jogando muito bom futebol muitas vezes. Ele foi campeão gaúcho. A discussão não era sobre o trabalho dele propriamente, sim do Inter parar de correr na metade do jogo. Isso foi muito reiterado à época e não era maluquice, acontecia de fato. Mas já naquele momento eu lembro de uma vez que ele improvisou o volante Newton de zagueiro contra o Sport Recife. Se não me engano, 3-0 o Sport, acabou o jogo. E era o rodízio que ele fazia para preservar jogadores, enfim, estou falando de 2015, 6 anos atrás. Mas o Newton de volante e virando zagueiro ainda faz algum sentido, porque o cara é um defensor, você vai botar mais para trás, ele era alto, ele tem a bola, ele tem um passe, eu consigo compreender, o Mascherano foi zagueiro no Barcelona, estou compreendendo tudo. A questão é quando você não tem, Pedro, e aí voltamos a não ser jovem nem velho, não é o nego velho ou emergente, é você ter aptidão ou não ter aptidão, você ser uma ovelha para poder fazer o que uma ovelha faz, ou você pedir que ela voe e ela não vai voar. O Léo Borges do meio campo é a ovelha que não vai voar. Eu duvido que ele faça isso outra vez amanhã contra o São Paulo. Pois é, Leonardo Oliveira, o que tu acha? Ele tem ele tem de volta o Caio Vidal, e esse é um jogador que é fundamental nessa ideia dele. Até eu trouxe na coluna hoje, Pedro, o Inter tem de fazer 2 vendas, né? O Inter precisa fazer, o valor que me deram é entre 70 e 80 milhões, tá? O Praxedes já foi a 3ª maior venda doméstica do futebol brasileiro, 36 milhões de reais, fica atrás do Arrascaeta e do Damião. E o Inter precisa de fazer mais 2 vendas nesse patamar. E um jogador que estaria assim na ponta para ser vendido seria o Caio Vidal, porque o Yuri Alberto é um cara que o Inter estima que ele vai valer muito mais, ele vai ser uma venda que vai extrapolar, mas nesse momento o Yuri perdeu um pouco de terreno naquele nível que ele vinha no final da temporada 2020. Então esse Caio Vidal que está valorizado, que é um jogador que vai ganhar ainda mais minutos e o Aguirre se engatou nele, é uma volta importante, principalmente por essa ideia de jogo de explorar o espaço, de ter a saída rápida em velocidade. É um jogador que vai agregar muito, né? E aí depois no meio campo ele não tem o Edenilson, acredito que ele vá com o Johnny, ele tem usado o Johnny nessa segunda linha, no 4-1-4-1, o Johnny tem sido quase que um meio campista, de área a área. Acho que o Johnny pode ser o cara no lugar do Edenilson. O Paulo Vitor vai seguir,
Na lateral esquerda, o Patrick ganhou o fôlego que precisava, ele vinha de 9 jogos, deve jogar do lado esquerdo. E o Inter está ganhando um jogador chamado Gabriel Mercado, que é um marcador por excelência. E eu já estou começando a achar, e conversando com algumas pessoas do Inter, de que esse Mercado não vem para ser zagueiro. Ele vem para ser lateral, porque o Saravia, ele não voltou 100% ainda. O Saravia ainda está com uma questão física, uma questão técnica, e o Saravia não é um lateral que tem na marcação seu grande trunfo. Ele é um jogador mais agressivo no ataque. Então acho que o Inter começa a se moldar com o Mercado, um zagueiro ao lado do Cuesta, que pode ser o Mendes ou o Sidney, o Cuesta, e aí sim o Paulo Vitor, que é ofensivo na esquerda. Bom, mas o Inter tá indo pro mercado fortemente, né? Tá trazendo 2 zagueiros, tá trazendo... Mas não, três zagueiros, não... né? Três. O Sidney e o Inter tá tentando. Eu tava dando uma olhada ontem nos jornais de Sevilha, Maurício. O que acontece? Ô, Léo, quais são os valores, Léo? Porque o Inter vive uma crise, né? Eu sei que entrou dinheiro aí, como você acabou de falar, do Praxedes, mas tinha parte também que ainda era de empresário e tudo mais. Porque o Inter até bem pouco tempo falava em falta de grana. O dinheiro do Praxedes foi quase todo para pagar o treinador que saiu. O Ramires. E mais a multa do Ramires. É uma grana violentíssima, a grana que saiu aí, cara. E assim, Guerra, o Rodrigo Capello fez uma análise do balanço do Inter. O Rodrigo Capello tem um blog no ge.globo, é um cara que entende muito de finanças. A situação do Inter era dramática, né? O Inter vinha gastando muito para buscar resultado de campo, é verdade, bateu na trave, como a gente debateu na primeira parte, 2 vezes, Copa do Brasil e Brasileirão, mas a dívida do Inter hoje ela é de 595 milhões. Mas o valor do Praxedes, ele foi todo do Inter, ou Léo? Ou esse valor é o total? Não, essa parte porque tem parte do Fluminense, né? O Inter tinha 50... O Praxedes, a história dele é a seguinte, o Praxedes era base do Fluminense e promessa, tá? Um cara assim que o Fluminense apostava muito. Só que com 16 anos ele fica de fora de uma Taça BH, que era sub-17, e aí para provocar uma saída, o Praxedes grava um vídeo cantando o hino do Flamengo. Coisa de guri, mas enfim, criou uma animosidade, e ele vem no Inter por 50% dos direitos para o Inter e 50% para o Fluminense. O Inter compra mais 20% no ano passado, está previsto em contrato, e o Inter fica com 70% do Praxedes. E esse valor já foi todo do Inter, não é a parte do Fluminense. Esse é o valor todo do Inter. Do Inter. Mas amanhã, no jogo contra o São Paulo, se você pensar o que o Internacional pode fazer, a simplificação é assim, o Patrick, que não jogou lá por suposta preservação, o Patrick está jogando pouco recentemente. Jogou bastante contra a Chapecoense, já com a Aguirre, mas nos jogos seguintes ele teve queda de produção. Ele volta amanhã porque confia-se que ele volte a jogar o seu futebol de antes. O Caio Vidal é o cara que primeiro verticalizou o time do Aguirre com direito a fazer gol na vitória sobre a Chapecoense. São 2 retornos que por si só, Pedro, já tiram a ideia de você inventar algo muito, muito esdrúxulo amanhã. O mais diferente que ele vai fazer, pelo jeito, é colocar de novo 2 jogadores de mesma característica, um do lado do outro. Porque o Johnny, que começou meia, ele deixou de ser meia justamente porque não funcionava de meia, ele veio ser volante. E de primeiro volante, que é a posição do Dourado, ele fez boas partidas. De segundo, já tem uma dificuldade que me remete a Musto com Lindoso, como seria Dourado com Lindoso. Agora, é o que pode fazer para o momento, né? Na ausência do Edenilson, que tomou 3 cartões amarelos por reclamação. Aí é duro, Pedro. Não, ele pode botar o Nonato. Pode botar o Nonato, é verdade. Claro, pode botar o Nonato. Bota Dourado, Nonato, Patrick, Maurício, Vidal e Galhardo. Pronto, mas o Nonato é um cara que desde que o Aguirre chegou, ele não tem aparecido, né, Guerra? Não sei, até a gente não... Mas o problema é que o Johnny né? Ali não vai render, o Johnny já mostrou que não é dali. E outra coisa que tu precisa, amanhã tu precisa muito que o Rodrigo Dourado seja um auxiliar da zaga. Porque é uma zaga diferente, em primeiro lugar. É uma zaga diferente. E é uma zaga que vai ser exigida. E o Inter não pode perder, o Inter não pode levar gol. Porque se o Inter sair atrás para fazer 2 gols, a gente sabe, é um parto. Então, amanhã o Dourado, que é o primeiro volante, ele terá que ser uma espécie até de terceiro zagueiro, para auxiliar essa zaga nova que vai jogar aí, que a gente não sabe como é que vai ser. Aí, Guerra, o que eu acho que vai acontecer? O próprio Dourado, ele vai proteger a zaga, e quando joga o Edenilson vem iniciar as jogadas quase no pé do Dourado.
né, para ter essa transição. O Johnny é um cara que tem esse passe, e o Johnny dá uma reforçada no meio campo, porque senão ficaria Dourado, Maurício e Nonato. Fica um meio campo mais leve, né? Então Mas talvez o Johnny... Quem pode vir pegar essa bola é o Patrick, pode vir pegar. Se o Inter vai ter 2 homens na frente, o Caio Vidal e o Yuri Alberto, o Patrick não precisa ser atacante. O Patrick tem que ser especialmente um homem de meio campo. É que o Caio e o Patrick, eles são os caras do lado que voltam para recompor, né? Então, assim, ele não é... quando o time tá com a bola, claro, na fase ofensiva ele vira um atacante, mas no restante ele é um cara que fecha espaço e recua até para colaborar com o Saravia, que vem facilitando na marcação. Então o Patrick e o Caio são os caras do lado. O Patrick tem essa capacidade? Tem. A gente já viu o Patrick fazer isso. O Odair, o Patrick jogava como um meia mais por dentro. Mas nessa função que ele está fazendo pelo lado, fica mais complicado dele armar pelo lado. Por isso eu acho que daqui a pouco o Maurício e o Johnny para dar uma sustentação. Eu acho que a surpresa que pode acontecer amanhã, deduzo que possa acontecer, é ele usar o Pedro Henrique como lateral direito. Eu acho que pode acontecer. Porque ele fez isso esses dias com o Zé Gabriel, lembram, na lateral direita? Sim. E larga o Paulo Vitor do outro lado para apoiar. Eu acho que ele pode fazer. Ele sabe que não pode perder o jogo. O jogo é no Beira-Rio. Ele sabe que tem uma zaga que, olha, não sei se treinou junto, talvez não tenha treinado. Então ele vai tratar de reforçar atrás. E outra coisa, aproveitar o momento do Saravia, né? O Saravia não está bem. Pois é. Ô Guerra, acrescentando, o Mendes, no Corinthians, muitas vezes ele foi lateral direito. Daqui a pouco, para ter um entrosamento mínimo de zaga de Pedro Henrique e Lucas Ribeiro, tu bota o Mendes pela lateral direita. Aí fica uma linha de 4. Um cara que segura mais de um lado para liberar o outro lateral do lado esquerdo. É que o São Paulo também, o São Paulo que chega aqui, é um São Paulo que ontem passou por uma reunião de 3 horas com o Crespo vindo de Covid. Ainda no domingo não foi o Crespo que treinou o São Paulo contra o Bragantino virou para cima de São Paulo 2-1 no Morumbi. O Hernan Crespo volta e a primeira atividade dele na semana é uma reunião de 3 horas sendo cobrado pela direção de tudo que o São Paulo não está fazendo. Então, diferente de quando o Inter enfrentou o Atlético Mineiro, o Atlético chegou aqui com confiança de quem era candidato ao título, vinha de resultados bons e tudo. O São Paulo chega aqui mais abalado do que o Internacional. O São Paulo está no nível de abalo parecido com o do Grêmio. Só ganha do Grêmio. O São Paulo, ele só ganha do Grêmio em termos de abalo de gigante. O Internacional está acima dele. Então ele chega aqui pressionado também. Não é um jogo que o Internacional vai ter que pegar assim, rapaz, eu tenho que me proteger do São Paulo, porque o São Paulo vem aqui e me pega. Não, o Inter, dono da casa, que não tem vitória no Beira-Rio, Guerrinha, ele vai ter que ser propositivo. Tudo que tu está dizendo é a pura verdade. O São Paulo está atrapalhado, está mal na tabela, está sendo cobrado, isso tudo é verdade. Mas tem uma outra coisa que a gente não pode esquecer. O Internacional também está perdendo o respeito diante dos adversários. Está todo mundo vendo que vem no Beira-Rio, o Internacional são 6 ou 7 jogos sem ganhar em casa. Entendeu? E isso é um complicador. É um complicador. O São Paulo vai arriscar em cima do Inter, tu pode ter certeza. Vai arriscar. E como o Inter A série começa contra bolivianos, lembra? E como o Inter está vazando muito atrás, a primeira providência é fechar atrás. E outra coisa, procurar ir levando o jogo até onde der, porque o São Paulo fisicamente, eu acho que tem razão aqueles que dizem que o São Paulo fisicamente está desgastado. Ele está caindo de produção no segundo tempo. Então vai arrastando o jogo, vai segurando. O São Paulo vai largar para cima do Internacional, não tenha dúvida disso. Engraçado, né? O São Paulo no ano passado, ele tem uma queda. Claro que agora a queda do São Paulo, a gente falou disso, o Guerra falou ontem, eu já falei semana passada, a queda do São Paulo está ligada a isso. Do São Paulo ter emendado a temporada 20 na 21. São Paulo termina o Brasileirão na quinta e sai acelerando no Paulistão no final de semana. Ele não dá férias para ninguém, ele não para ninguém. E o Paulistão não vinha há muitos anos, né, Léo? O peso do Paulistão, por exemplo, do 2006. São Paulo foi totalmente 2005. Diferente da disputa do Gauchão pro Grêmio, para pegar outro time que está fazendo a campanha no nível da do São Paulo. Né? O São Paulo acelera anos, tudo, 16 anos. 16 anos e outra, o São Paulo está já dava para descansar, né? Já faz tempo que tá essa conversa aí, né? E aí, Pedro, teve outro problema, porque o Campeonato Paulista, o São Paulo ele estava começando uma gestão com o Júlio Casares, né? Então, assim, o cara estava entrando, ele queria um título para ganhar um fôlego para começar a colocar a mão na massa, né? E conseguiu isso.
Só que o Paulistão teve um outro detalhe, o Paulistão ele para. Quando tem aquela onda, a segunda onda de Covid, ali por março, o Paulistão ele para. E quando ele é retomado, é jogo a cada 48 horas. Eu tenho uma proposta, Léo, de mudança do futebol brasileiro que não vão aceitar, tá? E vão me chamar de retrógrado, mas não tem problema. Já tô saindo na frente, né, Maurício? Quando começa assim a se vacinar, lá tu pega, por exemplo, o jogador de futebol hoje, ele é um atleta, né? Ele não é mais só um jogador, ele é um atleta, ele precisa se cuidar e tal. Ele é só tu olhar o Douglas Costa. Vê que ele é um grande jogador, mas não é atleta nesse momento. Mas tu pega, por exemplo, Pedro, pra gente falar em 400, 500 mil reais é uma coisa que banalizou pra clube grande de futebol de salário. E aí a gente chega à conclusão que tu tem que ter um super grupo de jogadores, isso não é possível no futebol brasileiro, por justamente o que estava alegando o Léo e com razão. Realmente são muitos jogos e tal. Vai ter que entrar daqui a pouco o contrato da produtividade, porque daqui a pouco o contrato do jogador, eu dou toda a estrutura para ele, mesmo assim, nós mesmos acabamos, como eu estava agora, entrando na turma de justificar. Pô, o São Paulo se dedicou demais, ele jogou, e como disse o Léo, ele emendou uma temporada na outra, ele tinha uma necessidade de ganhar o campeonato paulista. Nós vamos ter que começar a procurar um contrato de produtividade. Bagé. Porque o jogador é contratado para não jogar mais todos os jogos, essa é uma realidade. Bom, deixa eu chamar a Débora Cademartori, que está em Brasília e tem informações importantes do jornalismo. Débora. Oi, Pedro. Olha só, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciou agora há pouco a inclusão de bancários e dos trabalhadores dos Correios no grupo de prioridades da vacinação contra a Covid-19 no país. Com essa decisão, portanto, estados e municípios têm que incluir esses trabalhadores bancários e trabalhadores dos Correios no grupo de prioridades da imunização contra a Covid-19. Integrantes dos dois sindicatos, tanto dos bancários quanto dos Correios, estiveram agora há pouco com o ministro da Saúde e aí, logo após Queiroga anunciou essa decisão, o governo federal ainda não informou qual a estimativa de população dessas duas categorias. Pedro. Muito bem, obrigado, Débora Cademartori, direto de Brasília, informações do jornalismo, informações importantes dessa Covid aí, né? Puxa, que tá matando tanta gente, mas que felizmente que encaminha para o fim e tomara que todo mundo consiga se vacinar. Já estamos chegando a 40 anos aqui em Porto Alegre. No Rio Grande do Sul já tem cidades com pessoas sendo vacinadas aos 35 anos, ou seja, começou a coisa a andar e tomara, né? Tomara que dê tudo certo. Puxa, chega, né? Não dá para aguentar mais. O que é, Leonardo? Não, Pedro, o que eu ia te completar ali era que o São Paulo tem a questão física, mas também tem uma queda a partir da lesão do Luciano. E no ano passado aconteceu isso no Brasileirão também. O Luciano é um cara muito importante, ele tá fora no jogo aqui do Beira-Rio. Um provável São Paulo que não tem o Miranda também, tá? Thiago Volpe, Arboleda, Bruno Alves e Léo, 3 zagueiros. Daniel Alves, Luan, Lisiero, Benítez e Reinaldo. Na frente, Rigoni, que é um argentino que veio do Independiente, e Éder, que é um brasileiro fez gol italiano. contra o Bragantino, inclusive. Exato, e o Éder, que é um outro brasileiro. Um time italiano. médio e caro, né? E essa é a realidade, né? Ele tá com alguns problemas. Nesse time já chegou a ser titular. Chegou a ser titular o Pablo, lembra, Léo? E junto com o Luciano eles estavam no entendimento bom. O Pablo titular já com o Crespo no Campeonato Paulista. Mas a parte que pega hoje para o São Paulo é a da falta de confiança. O São Paulo tem resultados e não é nem perder para o Bragantino, que é líder do campeonato. Aliás, um líder do campeonato que gosta de ter a bola, gosta da proposição do jogo. Ele tem feito isso, o Barbieri, com o seu Bragantino, já de algum tempo. Ele encaixou ainda no Brasileiro do ano passado e esse ano está mais encaixado. Eu estou fazendo essa lembrança só para a gente nunca esquecer que tanto dá para você ser campeão ofensivo, esteticamente sedutor no seu futebol, como o Flamengo de 19, como você também pode ser o campeão do jogo feio, que é o Corinthians do Carille, goleando de 1-0 e sendo no primeiro turno o time que mais ganhou, goleando de 1-0. Feio na tua opinião. Pra história fica o Caneco. Feio para Dedéu, um feio horroroso. Pra história é o Caneco. Feio horroroso, mas isso não tira a faixa do peito. Ganhou tudo que é jogo e faturou e foi campeão. Não, mas você não... Tá, mas e você acha que o Barcelona e o Corinthians do Carille jogam os dois bonito? Não, isso quem é que joga bonito dos dois? São grandezas diferentes. Dá pra ser campeão sem não, eu tô falando estilo de jogo. Estilo de jogo. Estilo de jogo. Maurício, cada um se adaptou do seu jeito, né, Guerreiro? Espetáculo é no circo. O que fica pra história é Caneco. De 19, então.
É isso. Tira o Barcelona, Pedro. Você não gostou do Barcelona, bota o Flamengo do Jesus e 19. Mas dois times brasileiros. Time, outra categoria. Goleando de 1-0, o outro botando 6-1. Aquele outra Corinthians, categoria. Como é que é, Pedro? Aquele Corinthians, ele faz mais de 70% no turno. É o recorde de pontos no turno. No segundo turno ele tá caindo mesmo. e tem... Goleava de 1-0. Vê se o torcedor não queria. Chato. Vê se o torcedor não queria agora, Léo, se não aceitava na hora, Maurício. Traz o Carille de volta. Chato eu ouvir o Maurício, o Leonardo, isso é que é chato, rapaz. Ganhar é bom. Vamos parar com esse troço. Não, quer espetáculo. Isso eu concordo contigo, Pedro. Tem notícia do Toigo, Pedro? Tem notícia do Toigo? Não, Toigo não me ligou. Agora, ô Guerrinha, não quer saber de mim. Quer espetáculo? Ontem ele mandou uma carta pra nós, Guerrinha. Tá lá no teu terminal, é só acessar. Ô Léo, quer espetáculo? O que fica pra história é caneco. Quer espetáculo? Faz como eu. Vai no show do Pedro Ernesto. Isso, aí é espetáculo. Futebol é título. Isso, foi bom, foi bom. Tá legal. Canta Olha aí, Pedro, aqui, antes do intervalo. Mentiu, mas foi bonito. Não, eu gosto depois de do intervalo, eu quero saber uma coisa importante do Eduardo Gabardo, que está lá no Rio de Janeiro, porque o Rogério Ceni, a situação dele está complicada. Tá. E o Renato, que o Grêmio não quis, parece hoje, que é o Pedro, cara que vai disso. entrar, né? Tem uma reportagem sobre o Rogério Ceni, não sei se eu vi num site, acho que sim. Olha, é um quadro que é um barril de pólvora, o cara só se dá com os jogadores mais velhos, tem resistência junto a dirigentes, é um cara que anda quieto demais e sendo acusado de ser depressivo no ambiente de trabalho. E não é opinião minha que eu não tenho isso de perto para poder falar. Eu li isso hoje num site a respeito do Flamengo. E como os resultados andam faltando, o Renato Portaluppi lá em Ipanema, ele tá só no conta-gotas, Pedro. Tá legal, olha aqui, o Grupo IAS apresenta Fiat Mobi 2022 a partir de R$ 49.900. Isso mesmo, só R$ 49.900, são poucas unidades à pronta entrega, aproveite em Porto Alegre e Canoas. Nós vamos ao intervalo comercial e voltamos em seguida e o Gabardo vai nos contar um pouco mais da crise que o Rogério Ceni está enfrentando. O Flamengo é 10º colocado no Campeonato Brasileiro, se não me falha a memória, ou seja, acaba de perder para o Fluminense. Quando ganhou do Cuiabá, ganhou por 2-0 e parece que não jogou absolutamente nada, foi muito criticado. Enfim, a situação do Renato chegar perto do Flamengo está cada vez mais evidente. Sala de redação volta em seguida. 11h13, estamos de volta com Sala de Redação, lembrando que a Zé Pneus é representante Goodyear aqui no Rio Grande do Sul, tem 42 lojas e tem também um amplo atendimento para o seu carro, tudo que você precisar, balançamento, geometria, troca de óleo, cuidado dos freios, amortecedores, tudo a Zé Pneus tem à sua disposição nas suas 42 lojas. Quero lembrar também que a FMP, a faculdade do Ministério Público, é direito por excelência, direito para a vida. E ela está anunciando em vestibular de inverno, dia 27 de julho. Para calcário e argamassa, confie na FIDA. Bom, e como é que o Flamengo está confiando no seu Rogério Ceni, hein, Eduardo Gabardo? Ô Pedro, você falou bem, o Flamengo é 10º colocado no Campeonato Brasileiro. É verdade que tem 2 jogos a menos, mas não tem um aproveitamento bom. O aproveitamento é de 57%, 4 vitórias e 3 derrotas. Ele só tem vitória e derrota, né, Eduardo? Não tem empate na campanha do Flamengo. Exatamente, Maurício, 4 vitórias e 3 derrotas. E amanhã tem um jogo duríssimo, que é contra o Atlético Mineiro em Belo Horizonte. Olha, se o Flamengo perder esse jogo, se comenta muito aqui no Rio de Janeiro que o Rogério Ceni vai cair. Essa relação já há muito tempo não está boa, desde que o Flamengo foi campeão brasileiro, sempre teve problema de ambiente, sempre teve problema de relacionamento. Se diz aqui no Rio que existe um descontentamento de jogadores com o Rogério Ceni, que ele dá um tratamento para os mais experientes, um tratamento mais duro para os inexperientes, e isso desagrada muita gente dentro do grupo de jogadores do Flamengo. Então, se ele perder amanhã, se diz que ele vai cair. O Flamengo, em alguns momentos, buscou técnicos com um perfil como o do Jorge Jesus, depois foi no Domenech Torrent, né? Técnicos estudiosos, técnicos que trabalham muito a parte tática, mas eu vejo assim nesse ambiente do Rio de Janeiro uma ideia de que o momento agora é de chegar alguém para colocar ordem na casa, né? Para gerir esse grupo que é extremamente difícil do Flamengo, e que o Renato é um nome muito apropriado. Bom, você trabalha pro Renato, né? Aquele bando de bagaceira lá, o Renato bota todo mundo no bolso. Eu não tenho dúvida. E coisa romântica, bando de bagaceira é muito romântico, né? Agora, eu não sei o que vai acontecer. Delicado,
essa semana parece ser decisiva para o Renato. Eu gostaria que os rapazes não qualificassem as minhas afirmações, são dispensáveis. Boa, Pedro, boa. Não, mas foi muito boa, Pedro. A semana eu acho que vai ser decisiva para o Renato, porque eu vou dizer, pela informação que eu tenho, eu não afastaria completamente, acho difícil, mas não afastaria completamente a possibilidade do Grêmio voltar no Renato. Se daqui a pouco tiver problema no jogo contra o Palmeiras, no Grenal, eu não descartaria. Gabardo, o Racha foi mais no conselho de administração para chegar na voz do presidente Romildo quanto aos nomes do Renato e do Filipão? Eu acho que a questão do Filipão foi mais no grupo de jogadores, hein? Ele foi rechaçado com veemência. Sim, mas o Renato seria uma questão o Renato de no CA. Sim. O Renato é mais no CA. Os jogadores gostam do Renato, eles não gostam do Filipão. O que o Filipão fez para eles? Não sei. Isso aí, o resumo é esse, Pedro. A resistência ao Filipão foi com um grupo de jogadores. A resistência ao Renato foi dentro de alguns setores da direção do Grêmio. Enfim, a situação do Conselho de administração, para ser mais exato, seria isso, né? Sim, mas acho o Filipão que não castigo. Todos integrantes. É que o Filipão dá castigo, né? Aí o castigo ninguém gosta. É que teve, Bagé, um lado, e o Gabardo que, né, fazia setor nessa época, deve lembrar, o Filipão, quando ele sai, os jogadores jovens estavam muito contidos, porque a pegada com os jogadores era muito forte, com os garotos, né? E o Grêmio estava apostando numa retomada do futebol com a base. O Grêmio estava lançando muitos garotos. E os treinos, eles tinham um tom mais elevado com os garotos, eles intimidavam muito os garotos com a forma de abordagem. Se é certo ou errado, não, mas estava causando um impacto na gurizada. E tanto que a chegada do Roger é de acolhimento tudo bem. aos guris. Claro que eu penso que não precisa ser 8 ou 80, né? Pode ser um meio termo. Mas o Filipão, nas horas vagas, eu nem vou falar do Filipão, campeão do mundo com a seleção. Não. Eu vou falar do Filipão, um dos maiores técnicos da história do Grêmio. Aí tem gente no vestiário do Grêmio que rechaça o Filipão. Não, eu só torço para que isso tudo seja um pesadelo, que daqui a pouco... Mas não estava dando para ele a calçada da fama. Eu que tenho restrições pessoais, inclusive o Filipão, acho um cara complicado, mas às vezes muito mal educado, essa coisa toda. Eu fiz uma coluna no GZH e chamei a atenção de que tinha que dar para o Filipão, sim, por tudo que ele fez pelo Grêmio, tá? Aquela condição de estar na calçada da fama. Então tu vê que dentro do Grêmio tem restrições ao Filipão. Mas Pedro, deixa eu trazer outro detalhe que a gente está talvez esquecendo quando debate a suposta resistência dos jogadores ao Luiz Felipe. Não deve ser fácil também para o presidente Romildo e para o Luiz Felipe retomar uma relação que, quando termina com uma cara, embora isso não tenha sido dito com todas as letras, termina com uma cara de quem o Luiz Felipe está saindo porque ele está cansado do meio do futebol, ele não tinha mais paciência nas entrevistas, ele provavelmente não tinha mais paciência na lida com os jogadores, e quem demite, se esta é a palavra, para não usar que foi acordo, porque quem demite Luiz Felipe, ou o presidente de quando o Luiz Felipe sai do Grêmio, é Romildo Bolzan Júnior. E essa não foi uma relação que terminou bem, não terminou em harmonia, embora as palavras possam ter sido na saída, assim, não, pois é, o Grêmio sempre serei grato, obrigado Romildo, e o Romildo, olha, eu sempre vou torcer pro ídolo Luiz Felipe, tudo isso são as palavras do microfone, mas a relação não pareceu boa no final, com certeza e você não. retomar isso, Alex, do nada você retomar, porque tá chamando o seu super-herói, deve doer, deve doer lado a lado. Eu acredito que sim, Maurício, mas tem um outro ponto, ainda durante a nossa... Só quero te dizer que a minha relação com o Thiago e com o Toigo é ótima. E a minha com eles e contigo também, né, Pedro? E a minha com vocês 4 é fantástica. Mas, por comigo exemplo, não adianta nada. O Filipão, coisa mais forte aí. Filipão concedeu uma entrevista no meio de semana aí, e justamente no momento ele estava falando com o Flávio Prado, jornalista lá de São Paulo. E aí, justamente no momento em que o Grêmio estava perdendo mais um jogo. E aí o Filipão é perguntado sobre a questão do Grêmio, e ele coloca, né? De novo, o que ele normalmente fala, o Grêmio é meu time do coração, não, mas ninguém me procurou. Mas ele deixa em aberto essa possibilidade, ele não fecha nenhuma porta. Eu concordo plenamente com o Maurício, tem sim uma restrição de relacionamento de parte de ambos, mas esse é um momento que, se é pelo bem do clube, né, o Grêmio não é do presidente Romildo. O presidente Romildo está presidente do Grêmio. O Grêmio está acima dele, está acima do Filipão, está acima de todo mundo. Inclusive acima do Renato, que alguns não aceitam dessa forma. Então, por mais que seja necessário daqui a pouco alguém ceder, o Grêmio está acima desse ponto, né? O Filipão é um dos principais técnicos do mundo.
É que aí tu chega dentro do vestiário e tu vê uma reação muito, muito veemente dos jogadores e tu te assusta. Eu vou trazer esse cara aqui, eu vou arrumar uma rebelião. Aí tu vai pro Renato, aí a rebelião tá dentro do Conselho de Administração. Aí sobra o Thiago Gomes. Se for bem, vai ser fixado, sim, treinador do Grêmio. Se ele fizer 3 ou 4 pontos essa semana, ele é treinador do Grêmio até o final do ano, pode apostar. Se ele fizer 4 pontos, é o dobro do que o Grêmio fez em 7 rodadas. Não, e tem que dar um estado jogos duríssimos. 4 pontos. Dois jogos duríssimos. E se ele tem toda essa aceitação dos jogadores, o mínimo que se espera, e aqui não está dizendo, não está falando alguém que esteja dizendo que antes os jogadores estavam trotando para derrubar treinador, eu não posso fazer essa acusação, não tenho elementos para isso. Mas uma coisa é certa, entra um treinador que é do apoio do grupo, você tem que dar sobre o que já dava uma dose extra de entrega, de sacrifício, para que afinal o seu eleito, o cara que você quer que esteja no poder, permaneça no poder. Então os jogadores do Grêmio vão ter que fazer amanhã e domingo, sábado no Grenal, Copa do Mundo, como talvez não tenham feito até aqui. Mas foi... Faziam o que é do protocolo. Perfeito. Porque é correr, né, Alex? Mas o chamado plus. Porque tá todo mundo fazendo o teste, tá se tratando no Grêmio o Filipão como se ele fosse um estagiário do futebol. E aí quem é que impede? Era o meu discurso lá da sexta-feira já no Sala. Tá na hora de alguém parar com o paternalismo e peraí, por que os faraós do vestiário que tem que continuar definindo? Eles são pagos ou no contrato deles diz isso? Não, ó, eu tô entrando aqui como um cara especial. Pedro, tu não pode consultar jogador, Pedro. Não, eu sei. Eu vou contratar o Filipão, tá? Não pode consultar, tá? Mas tu tem que mais ou menos ter uma ideia, sim, de como será a reação das pessoas às quais tu depende, imediatamente. Porque amanhã tu vai depender de quem? Dos faraós? Perfeito, mas esse é o ponto, Pedro. Quem está decidindo tudo no Grêmio é o vestiário. Então quer dizer que se eles não gostam do Filipão, eles não iam se doar pro Filipão? Então quer dizer que como eles não gostaram do Thiago Nunes, eles não se doaram pro Thiago Nunes? Então quer dizer que se o Renato viesse tá tudo certo, aí eles voltariam a jogar? Não tá tudo certo, porque doando-se ao Renato... É isso que não fecha. Então, vamos lá, não tá tudo certo, porque mesmo estando doando-se ao Renato, eles não conseguiram ganhar nada. Só do Inter o Grêmio ganha. Aí do Inter, bom, bota o Grenal, o Grêmio ganha. Até prova em contrário também, né? Essa é uma situação, Pedro, que ela é reflexo de uma legislação que ela não é tão nova, né? De um crescimento de receita dos clubes, é tudo reflexo, né? Vai desaguando nisso. Os clubes começam a ter mais receita, a TV aumenta o dinheiro, enfim, os clubes eles ficam mais robustos, embora gastem mais, né, e por isso estão na situação de dívida, pagam salários mais altos. E acaba acontecendo uma distorção na hierarquia, que o jogador, o futebol ele é o único cenário em que o subordinado ganha mais do que o chefe. Muitos jogadores do vestiário do Grêmio ganhavam mais do que o técnico do Grêmio, não o Renato, mas, por exemplo, que o Thiago Nunes. E isso causa na comunicação inversão. é assim também, na comunicação é assim também. O Maurício está ganhando mais que o Toigo. Não diz isso, não diz uma coisa dessa que eu lhe processo. O Toigo tem que dar uma olhada nisso. Alguma coisa está errada, né, Léo? Mas tem que dar uma olhada, Maurício. Alguma coisa está errada. Quero saber se o Toigo ligou pro Guerrinha essa semana. Isso é que eu quero saber. Mas, nós estamos nos comunicando por telegrama. Mas ontem foi dia 5, ontem chegou uma cartinha lá no terminal, chegou um e-mail. Chegou. Todo dia 5 o Toigo não esquece de mim. Mas então, Pedro, isso é um reflexo dessa lei que faz com que o clube, para garantir o jogador, ele tenha de fazer um contrato mais longo, e os clubes grandes estão pagando demais, e aí o clube de futebol acaba ficando refém do jogador. A gente viu isso no Flamengo do Domenech no ano passado, a gente viu no Inter agora com o Ramírez, a gente viu no Grêmio com o Thiago Nunes. E se a gente for puxando, cada clube tem a sua história. Por quê? Porque se não tiver uma gestão de vestiário muito forte, uma mão muito firme, tu não consegue controlar os jogadores, ficam maiores do que quem deveria mandar neles. Um bom nome para treinar o Grêmio é o Matheus Henrique. Matheus Henrique é um bom nome. Tá, vamos fazer o seguinte, eu vou chamar mais um intervalo comercial e depois eu quero falar com vocês dos 3 grandes do Campeonato Brasileiro. O Atlético Mineiro, o Palmeiras e o Flamengo. Os 3 estão jogando muito pouco e sobrevivendo à custa de grandes jogadores em atuações individuais. E que sábado que a gente vai ter, hein, Pedro?
Que sábado que a gente vai ter, hein? O que tem no sábado? Grenal e Brasil e Argentina. Provavelmente Brasil e Argentina, né? Vamos torcer para dar Brasil e Argentina. Domingo. Sábado? É sábado, tudo sábado. Grenal, 4h30, final da Copa América, 9h no Maracanã. Esse é um adversário que servia para a dupla Grenal, tal de Peru, esse. É verdade. Servia. E foi batido pelo Brasil ontem por 1-0. O Gabardo vai falar um pouco mais sobre isso também, tá? Então vamos ao intervalo comercial e voltamos em seguida. O ouvinte está me mandando aqui às 14 horas e 19 minutos, olha só, claro que é brincadeira, né? A pessoa não vai ficar brava. São os faraós do vestiário, que o nosso ouvinte achou espetacular, e múmias do Conselho de Administração. A piada... Não, por favor, desculpa aos rapazes, ao Derich e toda a turma lá, tá? Mas a piada eu tinha que passar, é muito boa. Gabardo, como é que foi o Brasil ontem, Gabardo? Não foi muito bem. Eu estava ouvindo o Maurício Esportes ao meio-dia, eu concordo. Não foi bem, não. A atuação não foi boa. O Brasil teve alguns bons momentos no jogo. Tem um jogador que ele está ganhando a condição de titular, ele está sendo absolutamente decisivo. Lucas Paquetá marcou o gol da vitória e da classificação nas quartas de final contra o Chile, marcou o gol da vitória e da classificação na semifinal contra o Peru. Mas, de uma maneira geral, não foi lá uma grande atuação da seleção. Foi um jogo seguro, defensivamente acho que o Brasil está muito bem e agora está classificado para a final, sábado, 9h no Maracanã. Hoje iremos conhecer o adversário, Argentina ou Colômbia. Pedro, se der Brasil e Argentina, a gente vai ter no Maracanã Neymar contra Messi e uma baita final depois do Grenal. Ganhamos deles, Maurício. Não, o ponto interessante disso, Pedro, é que a Copa América, que até agora tem relevância perto de zero, porque os gramados são ruins, os jogos são ruins. O Brasil se classificou. Maurício, você tem que botar gramado sintético. Claro, eu tô dizendo, bota... e tu como é um cronista esportivo antigo, um dinossauro da comunicação, não atende meus apelos. Tá? Mas aí o gramado é ruim, o gramado da arena é ruim, tudo é ruim, bota sintético, termina com essa ladainha. O que a Conmebol fez, Maurício, foi ridículo, porque ela pinta, ela bota um o sofá da sala, é você tirar o sofá da sala, só que no caso é botar a tinta. Na TV o gramado fica verdinho, só que os jogadores ficam com o uniforme todo verde. Os jogadores terminam o jogo, parece um bando de ET. Neste sofá nunca mais nada vai acontecer de ruim, é o que o cara pensa quando pinta o gramado de verde. Mas eu quero lembrar o seguinte, a parte que pega no jogo de ontem é que o Brasil passa adiante, como hoje a Argentina deve passar a Colômbia, e nós caímos, nós é muita gente, eu vou falar só por mim. Eu caí na tentação e tive que cortar no meio, de comparar com Itália e Bélgica, que nós vimos três dias atrás. Ah, mas não dá para comparar. Não, sabe por que dá para comparar? Porque ano que vem tem Catar. Ano que vem a Bélgica e a Itália vão estar na Copa do Mundo, onde também estará o Brasil, e eles vão se enfrentar em algum momento ou mais de um momento. Vamos ter que catar o melhor dos nossos jogadores em todos os cantos, né, Maurício? E além disso, Pedro, você vai ter que dar uma ideia para esses jogadores catados dos melhores em todos os cantos, uma ideia de intensidade e velocidade que no Brasil de agora na Copa América nós não estamos vendo, comparado ao que fazem, por exemplo, Itália, Bélgica, a França e a Itália que se enfrentam hoje, aliás, Espanha e a Itália que se enfrentam hoje, a Inglaterra que joga amanhã. É claro que o contexto vai ser outro, Pedro. Lá é Copa do Mundo, o nível de entusiasmo é completamente diferente para mais, os estádios lotados, o gramado perfeito, é outro mundo. Mas nesse momento, depois de você ver Brasil e Peru, do jeito que o Brasil ganhou o jogo, e 3 dias antes, o que foi Itália e Bélgica, eu fiquei com medinho. Mas tu tá pegando um bom jogo que é Itália e Bélgica. Qualquer pequena seleção que disputou a Eurocopa, o que a gente assiste é um outro esporte praticado pelos caras. Na questão tática, na questão de velocidade do jogo, a intensidade, a qualidade, o potencial cognitivo do jogador que toma a decisão na hora correta, esteja ele com a bola ou sem. Olha, é triste para quem gosta de futebol assistir qualquer partida. O Maurício está pegando um jogaço que foi Itália e Bélgica. Pega qualquer pequeno, pega a Macedônia do Norte e Eslovênia, é melhor do que a Copa América. É triste, mas é real. Né? A Copa América, ela começa pelo... Macedônia do Norte. Eu vou procurar no meu mapa mundi aqui. Recentemente eu tô ganhando da Alemanha, Macedônia do Norte. Poxa. A Copa América, ela começa sem o básico. Da Alemanha, né? Exato. Em Gabardo, a Copa América, ela começa sem o básico, tu que tá acompanhando de perto. O básico para jogar futebol é tu ter uma bola e um campo, né? A gente não tem campo.
Ontem o Paquetá, para fazer o gol... Tem que botar sintético, eu tô te dizendo, ô careca. Tu é outro que não acredita. Não acredito no sintético, aliás. Não sei se ali na frente, quando o Grêmio for dono da Arena, que isso não vai tardar, acho que lá em setembro vai anunciar, eu não sei se o Grêmio não vai partir por essa ideia, porque o Palmeiras, depois do Atlético Paranaense, trouxe uma outra visão do sintético. Uma tecnologia mas o Maurício nova. Saraiva não quer. O Maurício vai dar pau, aí eles não vão botar. Sempre dá para jantar em cima, é um grande ganho, né, tia? Mas, enfim, chato, ontem o gol do Paquetá, porque a jogada do Neymar é um espetáculo. O Neymar tá gastando a bola nessa Copa América. A jogada do Neymar, ele resolve sozinho contra 3. Mas a bola chega no Paquetá, até chegar no Paquetá, parece que ela tá num campo, num terreno lunar, assim, ela vai quicando, né? E o Paquetá tem o tempo de bola para acertar o chute. Ali para dar na canela é um passo, né? Não, aquele lance é a ideia mais espetacular que eu tive nos últimos 10 anos de como um gramado ruim prejudica o futebol. Que horror aquele gramado. Aquela bola vai... O Neymar dá um passe rasteiro depois de passar por 2 adversários em grande jogada e a bola sai picando, tá quase no peito do Paquetá. Que coisa impressionante aquilo. Tu vê que ele espera ela chegar para ele decidir o que vai fazer. Ele não enquadra o corpo antes. E teve um lance, Gabardo, no jogo de sexta-feira, que o Tite reclamou na coletiva também que o Paquetá perde um gol porque o gramado tira a bola do pé dele. Agora, a Comebol já faz 15 dias quase que meteu a mão na massa lá no gramado do Maracanã. Trocou metade do campo, botaram grama nova lá, acho que sábado vai estar melhor. Vamos torcer, né? Inclusive Flamengo e Fluminense jogaram em São Paulo por causa disso, né? Fizeram muito bem, né? Se tu vai fazer uma final de Copa América, que com toda a contestação ou não, é uma competição importante, que eu faça num gramado que seja pelo menos razoável, né? Senão... Agora a semana tá agitada por aqui, porque a Comebol tá querendo distribuir uns convites a mais aí. É uma previsão de pelo menos 200 convidados. É o trenzinho da alegria, né? Sempre tem mais. Vamos ter que ficar de olho nisso aí, porque eu acho que vai ter muita gente no Maracanã no sábado, ainda mais se for Brasil e Argentina. Se for o exemplo da final da Libertadores, que ela conseguiu aglomerar no Maracanã, 5 mil pessoas, todas no mesmo setor. Mas todas as finais são assim. A final da Copa do Brasil aqui na Arena tava uma festa, porque daí tu tem que agradar uma série de pessoas. O que tinha restrição, por exemplo, o torcedor que é proibido, obviamente, e restrição para o trabalho de imprensa que cumpre aquele quantitativo estabelecido pelos protocolos sanitários. Agora, para parceiros, amigos, conhecidos, enfim, tava uma festa. A festa que foi citada pelo Marcos Hermann, que também deu uma repercussão muito negativa no Grêmio, daquela festa da conquista do Campeonato Gaúcho. O vestiário do Grêmio foi invadido por mulheres, por filhos, por amigos, etc. E se tinha um cara lá contaminado com Covid, ele passou para 15. E isto sim, esta é uma explicação que tem razão, porque o Grêmio naquele momento perdeu qualidade. Não para fazer só 2 pontos, também não vamos exagerar, né? Mas que o Grêmio perdeu qualidade com aquilo e que foi, digamos assim, Maurício, tu que gosta muito dessa ideia de protocolo, um protocolo muito bem feito pelo Grêmio, assim, extraordinariamente bem feito pelo Grêmio, vale pro Inter também. Naquele momento o protocolo foi rasgado e a consequência, 15 caras com Covid, imagina, cara. Sobre isso, o Marcos Hermann, que é uma figura humana maravilhosa, né? Todo mundo que já conviveu ou convive com ele sabe o quanto ele é afável, gentil com a gente. Mas o Marcos precisa, com alguma urgência, corrigir partes do seu texto quando se comunica com a torcida do Grêmio, porque aquele negócio lá da primeira entrevista pós-jogo com Juventude, se eu disser o fato novo, ele deixa de ser novo. Aquilo ficou mandrake. Depois do domingo, quando foi falar sobre o Grêmio, bem ou mal, é o time que tem 2 títulos na temporada. Olha, eu me coloco no lugar de quem torce para o Grêmio quando o argumento é o título da Recopa sobre o Santa Cruz, que merece todo o respeito como clube de futebol, instituição e tal. Campeão mas o da Santa divisão Cruz de acesso, aliás, da Série C. É esse o time que o Grêmio ganhou para ter um dos títulos. Então anula o título. Não é anular. Mas a questão é você ter a dimensão do que você está argumentando numa hora em que o seu torcedor e a sua torcedora estão muito machucados. E você dizer que um dos seus títulos, para ser relevante, é ter ganho do Santa Cruz, machuca a torcida do Grêmio.
Não é a do Inter, entendeu? Tem uma prática, Maurício, que quando a situação é ruim, as frases onde naturalmente você colocaria vírgula, coloca o ponto final. Faz uma frase mais curta, evita a frase de efeito, porque por mais que ele esteja sendo, e ele é um cara muito educado, daqui a pouco ele vai fazer uma brincadeira, Pedro, e quando a fase é ruim, qualquer pé de galinha vira canja. Então tem que parar. Por falar nisso, a tua fase é boa, mas também faz um ponto que deu pra ti e terminou. Eu parei, saí por cima, por cima. Tchau pra ti. Kelly Matos, eu só tô vendo, é tu que vai apresentar sozinho o programa hoje, não? Não, eu e o Matheus Serraz. Estaremos juntos, Mateus? Já que o alemão está de férias, né? Aliás, o alemão foi vacinado hoje. Essa é a grande notícia da transição aqui. Tô com pena da vacina. Tu não sabe o Kelly, quando é que dá para tomar a terceira dose? Eu tô que nem tu, Guerra. Eu quero uma dose bem gelada. Pergunta pra Kelly se o Toigo ligou pra ela. Claro que ligou. O Toigo me liga, claro. Toigo gosta da Kelly. Eu falo bastante. Pra mim ele não liga. Pra ti ele já sabe de cor o número da conta. Matheus Ferraz, o que nos traz o Gaúcha Mais que começa em seguida? Olha, um tema pungente nesta terça-feira, Pedro, o aumento da gasolina e do diesel. Não, e é mais um aumento e por isso toda essa pompa e circunstância. Mais um aumento, a nossa equipe de reportagem já percorreu os principais postos de gasolina da cidade, ontem, hoje, e está tudo ali perto dos R$6 o litro antes do aumento. Mas vai ter ainda um aumento que vai se refletir nos próximos dias. Nós também teremos um bate-papo com o Jair Cobe, nosso guri de Uruguaiana, e ainda falaremos sobre um tema muito importante, né, Kelly? Que é sobre a violência contra a mulher. A gente vai conversar com a delegada. Hoje teve uma operação. Aliás, a nossa Polícia Civil, né, Pedro, vem fazendo um trabalho excepcional, mesmo em meio à pandemia, chefiada pela delegada Nadine, e vem fazendo esse trabalho de operações, de buscar os criminosos, conseguir localizar quadrilhas, identificar e fazer com que o crime organizado seja desfeito. E hoje a gente vai falar sobre uma dessas operações que aconteceu na região metropolitana. Delegada, mais cedo eu recebi a mensagem da delegada Adriana explicando o que tinha sido feito e fiquei mais uma vez muito bem impressionada. São policiais e mandados que foram cumpridos, 21 ordens cautelares, 5 mandados de prisão preventiva, 16 mandados de busca e apreensão, 60 policiais envolvidos nas cidades de Canoas, Nova Santa Rita, Gravataí, Viamão e Porto Alegre, na Operação Mosaico, que foi coordenada pela Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher de Canoas. E ainda, Pedro, como a Débora já trouxe aqui para vocês, já adiantou o assunto, a gente deve ter uma entrevista coletiva, começando por agora, estava prevista para 2h30, do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e os presidentes da Caixa Econômica, Banco do Brasil e dos Correios. Por quê? Porque esses trabalhadores também serão incluídos na lista de prioridades da vacinação, Pedro. A Malu Bitelo, filha do Adriano Bitelo, meu querido amigo, está completando 18 anos, estou mandando um abraço para ela. E o Alexandre Appel manda dizer o seguinte: cuida só, Kelly. Fui tomar a segunda dose da vacina hoje. Cheguei lá no posto e tinha uma fila absurda. Perguntei quem era o último e os quantos gritaram: é o Grêmio! Ai, Pedro. O meu irmão me mandou um meme hoje que era o seguinte, que era o 41 anos, que era o meme do Edenilson. Tu não recebeu essa, Matheus Ferraz, tu que é colorado? Porque o narrador grita quando ele faz o gol, né? 41 anos, que é a idade de hoje, para quem ficar em dúvida, para quem quer se vacinar, quem vai se vacinar. 41 anos. Hoje nós vamos chegar no 37, né, Pedro? Isso é muito bom. E se alguém é gremista e ficou bravo com essa bobagem do Alexandre, tá? Eu quero dizer que ele é gremista, tá?
Alexandre Appel, tá? E ele tá brincando, porque brincar da vida é bom, faz bem, tá? E tomara que o Grêmio consiga se recuperar amanhã, é o que todo mundo tá esperando, que o Thiago Gomes consiga fazer um grande trabalho. E eu tenho agora um anúncio extremamente importante. O que vem aí, Kelly Matos? Ah, Pedro, vem aí. O Gaúcha. Mais. Tchau, fui!